Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Muito obrigado por estar com a gente. Conciliação é o assunto de hoje. Doutora, já que a conciliação é o assunto desta noite do programa Cláudio Alves sem censura, eu queria que a senhora, já que também o nosso programa atinge as diversas classes sociais, colocasse quais são os processos passíveis de conciliação. Olha, de modo geral, a gente fala que são os processos da área civil, justiça do trabalho, a área trabalhista, e criminais algumas questões, só as a gente chama de menor potencial ofensivo. Dentro do civil tem uma variedade enorme. A gente pode estar falando em contratos, em relações envolvendo consumo, prestação de serviços, relações de família, a gente também estaria falando. Quer dizer, a gama de demandas é muito grande. No direito, a gente sabe que o que prevalece sempre é a vontade das partes. Mas eu queria citar um caso prático. Autor e réu vão para a conciliação e lá o poder de persuasão do magistrado, da conciliadora é enorme e consegue ali então fazer aquele acordo. Um deles chega na sua residência, a mulher ameaça separar, ou os irmãos ameaçam qualquer tipo de situação que não concorda com aquela composição, com aquela conciliação que foi feita. E aí, doutora? Olha, isso é mais comum do que você pensa, porque a gente sabe que nem sempre quem senta na mesa de conciliação é quem decide sozinho. Ele pode até estar ali com a palavra final para dizer se vai fazer ou não uma composição, mas ele tem justamente familiares, ele tem sócios, ele tem outras pessoas a quem ele responde. Então, não diria nem que é uma questão de persuasão, mas é que às vezes quem participa da conversa do começo ao fim percebe que a evolução justifica se chegar a um determinado resultado de conciliação. Quem está fora não participou disso, só tem aquela visão final. Será que nós vamos chegar num futuro onde o juiz vai permitir, o aconselhador vai permitir a entrada de toda a família para fazer uma composição? Olha, eu diria que o tempo já chegou, porque isso quando é necessário a gente faz. Mais do que isso, às vezes não é possível que a pessoa se desloque para fazer a audiência com a família toda. Lógico. Mas nada que um telefone não resolva. A gente permite, olha, o acordo chegou a esse, quer consultar alguém, quer trocar uma ideia com alguém, e a pessoa sai da sala, conversa alguns minutos com alguém que ela precise, orienta, fala o que se chegou naquele momento, e daí ela vem mais segura para realmente fechar o acordo. Uma parte dolorosa da questão, quando a conciliadora enfrenta ali as partes e os seus respectivos advogados, como faz? Olha, os advogados, eles têm a cada dia mais percebido a importância da conciliação também para a atividade deles. Havia uma noção equivocada de que terminar o processo pela conciliação, ou até antes dele, porque hoje a gente tem possibilidade da conciliação sem o processo já instaurado, que isso estaria tirando o emprego, a possibilidade de remuneração do advogado, é o primeiro pensamento. E mais que isso, o advogado também ele é preparado nas faculdades para litigar, para buscar um resultado de ganhar ou perder. É isso que ele busca, defender teses jurídicas, chegar nos tribunais, fazer sustentações orais, quer dizer, há um ensinamento para isso. O próprio ego pessoal também, né? Mas que não pode sobrepor em cima do direito, né? Eu diria que é uma coisa de cultura mesmo. A gente aprende assim na faculdade, não é só o advogado, o juiz também recebe essa orientação educacional. Então, o que precisa é desmistificar essa ideia, porque na verdade o que a gente tem visto é que quando o processo se resolve pela conciliação, uma conciliação bem conduzida, onde as pessoas chegam ao resultado que elas querem efetivamente. Não... É que não se vise apenas acabar com o processo. Exatamente, né? Não é esse o intuito, aquela conciliação de resultado, de eficiência, que ela alcançou aquilo que ela podia conseguir naquela situação. A satisfação desse cliente com esse advogado é enorme, porque ele vai conseguir isso de uma forma muito mais rápida do que o andamento processual, de uma forma mais barata, né? Porque o processo vai acabar antes, então também vai ter menos custos, não vai ter uma perícia, enfim, uma série de gastos.
E ela vai conseguir um resultado que vai ser, do ponto de vista dela, mais justo, porque foi ela que construiu aquele resultado. Certo. Então é claro que ela vai ter uma satisfação, e esse advogado, em vez dele ter uma causa ao longo de 5, 10 anos, ele vai ter provavelmente umas 50 causas das pessoas que ela vai indicar até porque resolveu rápido pelo resultado problema. eficiente que ele proporcionou. Doutora, a tecnologia chegou, não podemos negar. STJ, Supremo Tribunal Federal, alguns tribunais do país, a digitalização. E eu aproveitaria essa questão para ver com a senhora o teu pensamento, o que você pensa. Será que nós vamos conseguir chegar um dia de que as conciliações também seriam feitas pelo sistema via internet, através de câmeras que hoje está aí sofisticada? Olha, eu acredito que sim. Até existe um precedente já. Um desembargador da Justiça Federal, não me lembro agora de qual região efetivamente, ele já, quando tem os processos já em segundo grau, ou seja, depois de uma sentença, já com fase de recurso, em algumas situações ele faz a tentativa de conciliação virtual, usando o sistema de videoconferência com o escritório do outro lado. Então, quer dizer, não é uma coisa que está tão distante. Certo. Por enquanto é uma iniciativa isolada, bastante interessante, primeiro, né? Claro. Mas eu acredito que a gente possa chegar a isso. Doutora, se faz a conciliação e por qualquer situação a parte não cumpre. Como é que fica o day after? O acordo homologado, ele é uma sentença homologatória. Então ela tem força tanto quanto uma sentença que o juiz profere decidindo quem está certo ou quem está errado. É um título executivo judicial. Então, se houver o descumprimento, vai poder ser executado. E você chamaria novamente para compor num processo que já foi feito? Já teve algum caso? Já, há situações, porque nem sempre o descumprimento da pessoa é voluntário. Claro. Pode ser que ela tenha se comprometido e eventualmente tenha surgido uma situação de desemprego, uma doença na família que acabou, né, um acidente, que a gente chama de acidente de percurso, que acabou comprometendo a renda dela, mas não a disposição dela em saldar a dívida. Então, em princípio, não haveria nenhum obstáculo, desde que a outra parte também aceite, a que se tentasse renegociar para haver uma possibilidade, de repente, de um parcelamento maior, um abatimento. Às vezes alguém da família vem e ajuda, então consegue um dinheiro a mais e consegue quitar à vista. Isso é possível. A senhora tem uma noção, eu sei que quando se fala de dados é uma questão muito complicada, mas aproximado, a senhora tem uma noção de quantos processos, em termos de porcentagem, passa pela conciliação aqui em São Paulo, diante do volume que existe? Olha, eu vou fazer uma afirmação não absoluta, porque eu realmente não sei absolutamente esse dado. Mas eu acredito que pelo menos 60%, 70% dos processos passam em algum momento por uma conciliação. Sim, não todos. Mas o resultado prático mensal, dá para se ter uma noção do volume? O índice de composição é em torno de 35%, 30%. Muito grande, né? Isso estou falando de um modo geral dentro do Estado. Há diferenças, né? Porque cada região tem suas características, às vezes nós temos lugares que estão mais organizados, então, enfim, há uma série de circunstâncias que podem fazer isso alterar. Certo. Mas a média do Estado, eu acredito que seja essa. De qualquer maneira, é muito vantajoso, senão não continuaria sempre essa campanha da conciliação. Ah, né? Com certeza. É verdade. Como fica a situação dos advogados em se tratando das conciliações? E ainda hoje, como esse trabalho influencia na imagem da justiça? A gente está de volta no instante. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Dados do Supremo Tribunal Federal apontam que quem mais recorre ao judiciário é o próprio poder público, ou seja, o judiciário abarrotado de serviços para resolver problemas de um outro órgão público. Essa situação aumenta a morosidade e os custos da justiça brasileira.